Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre cinemática, nosso primeiro vídeo referente à física. Bom, cinemática é o estudo dos movimentos. Essa é a primeira parte porque tem outras coisas para abordar dentro desse assunto. Então, o primeiro que eu vou falar é a fórmula de velocidade média, tá? É muito importante. Isso aqui é um terror para muita gente que entra agora no ensino médio, para quem estuda no fundamental também. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é você entender a fórmula. Né? Na física, tudo que for cálculo que você fizer tem fórmula e você precisa entender a fórmula. Então vamos aqui. É o seguinte, gente. Novamente, gostaria de avisar que deveria ser ΔS sobre ΔT. Porém, o editor não ajuda aqui, tá? Então, vamos lá, vamos entender a fórmula primeiro. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O que é isso? Bom, Vm é a velocidade média. ΔS pode ser chamado de espaço, deslocamento, distância e etc. E o ΔT é o tempo. Ok? Até aí não é tão difícil de entender, né? Um outro detalhe é a unidade que você vai usar. Ok? Você não pode simplesmente fazer, não basta só fazer o cálculo, tem que também entender a fórmula, entender nos problemas qual é a unidade que você vai usar. Então bora ficar atento para não haver confusão. É o seguinte, velocidade média, cadê rapaz? Velocidade média, as unidades que você vai usar vai ser o quilômetros por hora, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ou metros por segundo, tá? São essas unidades que você vai trabalhar em velocidade média. Quilômetros por hora ou metros por segundo. Digo isso porque assim, em espaço são semelhantes, só que qual é a diferença? Em espaço, as unidades que você trabalha é quilômetro e metro, tá? São quilômetro e metro. Então você não tem por hora e nem por segundo. É só quilômetro e metro. Vale ressaltar isso, ok? Para não haver confusões. Rapaz, calma, fera. Isso. E o ΔT também tem a sua unidade, mas não é tão difícil, né? O tempo ele é trabalhado nas unidades de horas e ou segundos, tá? Credo, que isso, cara? Dá para entender que é um S de segundos, ok? Então vai ser necessário algumas vezes você converter unidades, metros por segundo, quilômetros por hora, ou vice-versa, horas por segundo, segundos por hora e assim por diante. Aqui trataremos sobre esses problemas, velocidade média e esses problemas. No próximo vídeo falaremos sobre essa conversão e problemas com essa conversão, ok? Seguimos. Aqui nós temos a mesma fórmula e ela varia de acordo com o que você leu, de acordo com o seu problema. Então, se o problema pede velocidade média, eu vou usar Vm igual a ΔS sobre ΔT, tá? Porque eu quero descobrir a velocidade média. Lembra, é a mesma fórmula, só que ela varia, ok? Não são três fórmulas, é uma só que ela varia. Se você lê o problema lá e a minha pergunta deve ser qual a distância, qual o espaço percorrido, qual o deslocamento, aí você vai usar a fórmula ΔS igual a Vm vezes ΔT, ok? Aí você verifica quais são as unidades. E se você lê o problema e quiser descobrir o tempo, aí você já sabe, ΔT igual a ΔS dividido por Vm. Lembra que eu falei das unidades? Pois é, se a unidade aqui em ΔS for metros e o ΔT for em segundos, então a unidade da velocidade vai ser metros por segundos, né? Mas, se na sua leitura, se no seu problema houver, digamos, o ΔT em quilômetros
e o delta S em quilômetros e delta T em horas, então, obviamente, a sua velocidade média vai ser em quilômetros por hora, né? Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. A mesma coisa vale para o delta S. Se no delta você quer descobrir o delta S, mas a velocidade média está sendo dada em quilômetros e o delta T e o delta T está sendo dito em horas, então obviamente o delta S vai ser só quilômetros. Se eu estiver falando de quero descobrir o delta S, eu tenho velocidade média em metros por segundo e o delta T em segundos, então o meu espaço vai ser metros, né? Vai ser em metros, tá? Então precisa ser entendido isso, tá? Para que você possa resolver o problema, tá? Através dessas fórmulas e também determinar qual é a unidade, ok? E também para delta T, se é para descobrir o tempo e se o delta S for em quilômetros e Vm for quilômetros por hora, então o seu delta T vai ser em horas. E se o delta S for em metros e a velocidade metros por segundo, então o seu tempo vai ser em segundos. Esclarecido? Muito bem. Cinemática. Se houver dúvidas, comentem, tá? Agora um problema. Facinho, facinho, facinho. E olha, acredita que eu no primeiro ano tinha dificuldade com esse negócio. Só aprendi depois que eu passei. Mas é isso, a questão não é estudar para passar, gente. Não aprendeu? Leia, pratique, tente entender, ok? Um percurso AB é de 200 quilômetros e o intervalo de tempo para percorrê-lo é de 2 horas. Aí vem a pergunta: qual é a velocidade média do percurso, durante o percurso? Então, gente, preste atenção. Quando você vê um problema, rabisca mesmo. Aqui eu estou rabiscando para você ver e eu rabiscava mesmo quando eu lia os livros. Como eu quero descobrir a velocidade média, então eu já tenho minha fórmula aqui. Vm igual a delta S sobre delta T. Quando você sabe a fórmula, basta você substituir. Ou seja, quem é o meu delta S? Delta S é meus 20 km, não é velocidade, tá? 20 km, 200 km. Então no lugar de delta S eu ponho 200 km. E eu está dizendo que ele percorre isso em 2 horas. Então se é horas, é o meu tempo. Então no lugar de delta T eu ponho 2 horas. O que está dizendo? Vm igual a delta S sobre delta T, eu vou dividir. 200 dividido por 2, eu tenho 100. Velocidade média, se é quilômetros e o meu tempo se o meu espaço é quilômetros e o meu tempo é horas, então a velocidade média é de 100 km por hora. Simples. Eu quero saber o que é isso que anda 100 km por hora. Eu não sei o que é, eu acho que eu não especifiquei. Ok? Então tá bem simplesinho, né? Aqui tem para você resolver. Partindo da cidade de São Paulo, um ônibus demorou 2 horas para chegar a Campinas, situada a 90 km da capital do estado. Determine sua velocidade média. Olha aí, facinho. Resolva, né? E se quiser corrigir é só comentar. Estão dizendo para eu pedir para deixar like. Você sabe que tem que deixar like. Aqui tem um outro. Tem outro? Não, esse aqui eu não coloquei na mesma página. Era para ter colocado. Vamos lá. Um carro fez um percurso. Deixa eu ver aqui. Um carro fez um percurso em 1 hora e 30 minutos. Sabendo que sua velocidade média é de 60 km por hora. Qual é o espaço percorrido por esse carro? Meu irmão disse que 60 km por hora é bem devagar. Não sei, não tenho essa noção. 60 km por hora. Qual é o espaço percorrido por esse carro? Então fique atento à pergunta que está sendo feita. Eu quero saber qual é o espaço. Se eu quero saber qual é o espaço, a minha fórmula... Deixa eu ver aqui, apagar isso aqui. A fórmula que eu vou usar é do espaço. Qual é a fórmula do espaço? Deixa eu ver se eu lembro. Delta S igual a Vm vezes... eu vou logo pôr. Bom, então se eu quero saber o espaço,
a fórmula é ΔS igual a Vm vezes ΔT, ou seja, a velocidade média vezes o tempo. Então você verifica a unidade, né, ΔS, velocidade média 60 km por hora, e lá está dizendo que é 1h30, tá? Que são 90 minutos, né? 90 minutos. Mas no caso, como eu estou me referindo a 1h30, então eu vou colocar isso em 1,5. Ok? Então, dentro do problema eu não vou colocar 1h30, eu vou colocar 1,5. E como eu quero descobrir o ΔS, eu quero saber o espaço que ele percorreu, eu vou multiplicar 60 vezes 1,5. Que a minha resposta vai ser 90 km. Ou seja, esse carro percorreu nessa velocidade, nesse tempo, 90 km. Ok? Espero que tenha ficado claro. Mas se não ficou, comente. E deixa o like. Cinemática. Uma partícula percorre uma partícula. Deixa eu ver se está certo. Uma partícula percorre uma certa distância em 30 segundos, com velocidade média de 15 metros por segundo. Determine o deslocamento dessa partícula. Aí você faz. Facinho. Essa é a primeira parte, né? Então você pode ver aí qual fórmula você vai usar. Tá na cara, né? Próxima parte. Uma partícula percorre 18 metros e com velocidade média de 3 metros por segundo. Determine o tempo em que a partícula completa o percurso. Então você tem aqui, né? Isso aqui só é o início, depois eu vou começar a complicar. Mas em outro vídeo, claro. Então, eu quero descobrir. Determine o tempo em que a partícula completa o percurso. Então você tem a fórmula do tempo, ΔT igual a ΔS dividido por Vm. Então você verifica qual é o espaço, 18 metros, já põe no lugar de ΔS. Qual é a velocidade? 3 metros por segundo, então no lugar de Vm já põe 3 metros por segundo. E daí você faz o que? ΔT é igual a ΔS dividido por Vm. Então 18 dividido por 3 é igual a 6. Ou seja, essa partícula completa o percurso em 6 segundos. Ok? Aqui temos um para você treinar. Um ônibus percorre 300 km com velocidade média de 60 km por hora. Em quanto tempo completa esse percurso? Mas 60 tá aqui, eu vou colocar 80. Tá aí. Esse foi o vídeo sobre cinemática. Até a próxima.